Oi, turma. Do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio, Irene Pacheco Machado, no capítulo 16, O Homem Constrói Sua Própria Cruz. Recolhemo-nos para o devido descanso, pois no dia seguinte novos trabalhos nos esperavam. Custei a me desligar de Zaira, misteriosa mulher. Não compreendia como alguém detinha o poder de escravizar o próximo. Depois do repouso, vimos-nos novamente ao lado daquela gente esquisita. Quirino e Geraldo estavam agora se dirigindo à zona de socorro, onde criaturas estranhas brigavam entre si, umas querendo comida, outras perfumes e roupas. Com amor e respeito, nosso grupo foi prestando auxílio àqueles seres tão infelizes. Irmão, por que a maioria não deseja sair daqui? Uns relutam até mesmo em aceitar ajuda, perguntei a Quirino. Luiz, neste vale os irmãozinhos vivem quase na crosta da terra, por isso agem como encarnados fossem. Parece que neles o sexo é uma fixação. Tem razão, Luiz. Esse órgão divino é por eles manchado de vergonha e ódio, esquecidos de que a permuta das células sexuais garante a continuidade de formas físicas. Assim como o coração, os rins e outros órgãos, o sexo deve ser respeitado, porque dele precisamos. Tornamo-nos escravos desse órgão, sermos muito pobres de sentimento. Passamos por vários casais em total delírio. Quirino e Geraldo baixaram os olhos, não querendo presenciar as cenas degradantes. Carina e os outros davam assistência aos doentes e muitas vezes estes eram impedidos de serem assistidos por outros que tentavam convencê-los de que ali era o mundo deles. Este vale é muito grande, Quirino? Sim, Luiz, muito grande. E como agem esses irmãos no plano físico? Muito simples. Geralmente vivem na crosta da terra participando das orgias dos encarnados, sugando as emanações do sexo, das bebidas, do tóxico e do fumo. Não raros são usados para levar as desavenças aos lares. Fiquei calado. Quando terminamos de prestar socorro, aqueles dementados, fomos informados de que na Praça dos Prazeres estava sendo torturado alguém que desejava fugir. Seguimos para lá e qual não foi a nossa surpresa ao defrontarmos com um jovem de 18 anos todo machucado. Querendo interpôs-se entre os algozes e o jovem. O que fez ele? Um traidor. Vivia com a chefa e agora estava trocando-a por outra, responderam. Ali mesmo o jovem recebeu tratamento. Percebi que os guardas de Zaira não ofereciam resistência. Rodrigo foi tirado dali e levado até a cabana de socorro. Fernando nem respirava, parecia que estava no ar. O que acha, amigo, de tudo isso? Luiz, estou ficando louco. Ainda me custa acreditar que por trás do túmulo existe uma vida semelhante à que eu vivia. O que estou fazendo aqui? Eu não sei, mas posso dizer-lhe, aproveite cada minuto de tudo que participa. Acompanhamos os outros que levavam o Rodrigo. Ao chegarmos à cabana, Quirino fez irradiações magnéticas envolvendo a cabeça e a espinha dorsal do jovem, e este, que antes gritava sem parar, foi se acalmando até cair em sono profundo. Ali ficamos tratando de Rodrigo. Frei Geraldo avisou que logo iríamos sair. Em dado momento escutamos vozes e saímos para verificar o que se passava. Deparamos-nos com um guarda de uma guarda de 20 homens que ali vieram em busca de Rodrigo. Que desejam, indagou Quirino. Zaira mandou buscar o traidor, responderam. Irmãos, não podemos entregar o doente, logo o levaremos para o hospital de Maria. Nisso o chefe quis empurrar Quirino para entrar e apanhar Rodrigo, mas para sua surpresa, quando tocou, viu-se no chão, levantando-se ainda mais furioso. Deixe-nos passar. Vocês estão abusando da nossa hospitalidade. Voltem e digam a Zaira para ela mesma vir buscar o garoto. Quando Quirino falou, a guarda deu para trás e saiu. Aproximei-me dele tocando para ver o que ia acontecer. Ele sorriu. O que é isso, Sérgio? Por que o homem caiu? Porque teve medo, só isso. Nada falei, mas me intrigou aquela força magnética do nosso amigo. Geraldo interveio alertando-nos. Vamos sair daqui antes que Zaira se enfureça. Mas antes Lourenço deu um bom passe na Carina, na Sara, no Hilário e no Luiz. Porque eles, quando encarnados, usaram o cigarro e consumiram a carne.
Lourenço antes examinou as condições de nossa saúde, detendo as mãos sobre os nossos pulmões e estômago. O que tenho no pulmão e no estômago? Inquiri. Ainda não estão limpos os seus pulmões ainda. Ainda assim, como o órgão digestivo, ainda encontramos toxinas provenientes de gorduras das carnes de animais. Mas faz tanto tempo que desencarnamos. Muito tempo para vocês, Luiz. Quero que compreenda que, para enfrentarmos os espíritos trevosos deste vale, temos de estar bem limpos, pois esses irmãos conhecem os pontos fracos dos nossos corpos. Lourenço e tem médium que diz que fuma e come carne para ajudar espíritos sofredores. Ele nada acrescentou, continuando a equilibrar os nossos corpos. Tudo terminado, despedimos-nos dele, ganhando a rua. Já estávamos longe quando notei que Fernando nos acompanhava. Rapaz, por que não ficou na cabana? Quirino interveio. Ele voltará depois. Hoje não é um bom dia. Teremos de socorrer Rodrigo e Zaira está enfurecida. Peguei no ombro de Fernando. Amigão, ainda bem que você volta com a gente. Esse Luiz é um barato, gente. Passamos pela rua e percebemos que muitos daqueles espíritos se alimentavam como se estivessem encarnados. O odor que exalava dos pratos era semelhante ao da carne assada. Observava-os com insistência quando o Olegário me chamou a atenção. Cuidado, eles são perigosos. Já estávamos saindo quando a guarda de Zaira alcançou-nos e barrou nossos passos. Frei Geraldo, nossa chefa, mandou buscar vocês, mas já estivemos com ela. Agora estávamos de volta às nossas casas. Não queremos saber de nada. Vamos até Zaira. Quirino olhou para Geraldo e falou: Vamos, irmão, saber o que deseja nossa irmã Zaira. Gelei. Meu Deus, o que iremos fazer ante aquela mulher? Pensei. Ninguém falava, só orava. Voltamos. Você já veio aqui antes? Quis saber Fernando. Sim, e você não podia vir. Agora, veja só, você aqui está. Fomos acolhidos novamente naquela casa suntuosa. O coitado do Rodrigo, inconsciente, deitado na maca, nem sonhava que estava de volta àquele inferno. Zaira nos esperava na sala e disse ao Frei, enfurecida: Deixei o senhor entrar na minha cidade e o senhor me rouba o marido? Perdoe, minha irmã. Nós estamos apenas retirando daqui aqueles que não lhe servem mais. Mas este eu desejo que fique junto a mim. Vou castigá-lo até que não suporte mais. Irmã Zaira, falou Geraldo. Cale-se, gritou. Eu não sou irmã de ninguém. Podem voltar para o céu de vocês. Deixe-me em paz no meu inferno. E caiu na gargalhada. Deixaremos, mas antes queremos dizer-lhe que a vida não se joga fora e você, Zaira, está cada dia destruindo-se pelo ódio e pela vingança. O que ganha comandando falanges de trevosos? Lares desfeitos, assassinatos, roubos, jogos tóxicos. E isso é vitória. Não, Zaira, isso é morrer por falta de valores. O ser que só pratica o mal vai se endurecendo de tal modo que seca, como a figueira estéril a que Jesus se referiu. Seca e se vê sozinho, sem frutos, sem folhas, sem raízes. Pense bem, até quando você dominará esse vale? Até a morte de todas as suas esperanças? O que está fazendo com esse jovem que poderia ser seu filho? Até quando vai segurá-lo aqui? Cale-se, monstro. Não calarei, porque Cristo é que fala em mim. Chega, Zaira, de cometer loucuras, de matar e de levantar falso testemunho. Chega, falou virando-se para nós. Vamos embora, nada mais temos a fazer aqui. Sentada em sua cadeira, Zaira ficou em silêncio. Nós fomos saindo, seguindo o irmão. A guarda tentou detê-lo, mas Quirino nada fez. Mas, mesmo assim, eles recuaram como se tivessem levado choques elétricos. Só consegui acreditar que estávamos distantes dali quando ganhamos a outra dimensão e o ar foi ficando mais puro. O grupo cantava. Salve, meu pai amigo, salve, meu pai amigo. Meu Deus, quero ficar contigo. E junto a todos os teus, guia meus passos, dai-me a tua luz. Floresce esse espaço com as bênçãos de Jesus. Salve, meu Pai, salve, meu Deus. Dá-nos a esperança, amor no coração. Somos as tuas crianças, segura as nossas mãos. Salve, meu Pai, salve, meu Deus. Nosso grupo levava inúmeros doentes, principalmente Rodrigo, a presa de Zaira. Aproximei-me de Quirino. Irmão, conhece bem Zaira, não é mesmo?
Ela é uma sofredora, vive bem longe de Deus, comanda uma das mais poderosas falanges que atuam junto aos encarnados, levando-os aos vícios. Quem é ela, Frei? Zaira sempre viveu subjugando o próximo e hoje ficou enfurecida por se sentir inferior aos trabalhadores do Senhor. Como é possível existir tal inferno? Os encarnados, dia após dia, constroem lugares como este, de onde partem criaturas que lhes farão companhia. O homem constrói sua própria cruz. Não sei não, mas achei que ela os conhecia muito bem. Sim, sempre trabalhamos aqui. Somos o seu freio. Por isso ela nos odeia. Deixamos aquele vale onde a orgia do sexo, da bebida e do tóxico imperam para a tristeza do Filho de Deus. O lugar muito estranho era o inferno apregoado por certas religiões. Aproveitei para perguntar a Geraldo. Por que Fernando não ficou no vale? Ele não tinha de trabalhar lá? Sim, mas antes terá de dar uma chegada até seu lar. Eu vou parar por aqui, gente. Fazer leitura desse tipo aqui, por mais que tenha o Luiz fazendo uma gracinha ou outra, é pesado, gente, né? Eu sempre tenho essa dificuldade nas leituras quando se trata de um lugar mais inferior, com seres mais viciados, esses tenebrosos, assim, eles me causam um mal-estar. E eu confesso que eu não gosto de fazer leitura desse tipo, não. Mas tem o Luiz aí que ameniza, né? Ele faz umas brincadeirinhas no meio e tira a gente um pouco desse foco de tanta energia ruim. E a gente sabe que isso não é acaso, né? Cada um de nós carregamos a nossa própria cruz, como ele citou aqui no texto. Todos nós passamos por várias experiências, inclusive essas trevosas, nós já passamos por elas. Nós não somos ninguém para julgar aquele que está na promiscuidade, aquele que está na drogadição, que está no vício, que está em jogos. Nós não temos moral para julgar ninguém, porque nós também já passamos por situações semelhantes ou até passamos hoje, no nosso dia a dia. Né? Não é que nós somos puritanos porque nós estamos lendo, estudando, então nós já somos assim elevados, não. Nós estamos ganhando consciência de que o que é certo e o que é errado. Porém, existe uma longa distância entre conhecer e praticar. E chama a atenção, né? A questão dos jogos, a questão da bebida, da drogadição, do sexo, chama muito a nossa atenção, porque a nossa inferioridade moral é grande. Então, nós nos sentimos atraídos pelo que é ruim. E aquilo que é bom, para nós que estamos atrasados, fica parecendo caretice, fica parecendo que é chato, né? Eu tenho uma grande dificuldade de conhecer novas pessoas e falar assim, gente, eu gosto de ir para a natureza, eu gosto de estar no meio de represa, de bica d'água, de ficar embaixo de uma árvore ouvindo os passarinhos, de tirar foto de animais que estão no meio do campo ou no meio da mata, de ficar contemplando a água do rio. Eu tenho dificuldade de explicar isso às pessoas, que eu gosto disso. Porque quando você vai conversar com pessoas, o que você gosta de fazer? Geralmente as pessoas falam o quê? Eu gosto de churrasco, eu gosto de jogar bola, eu gosto de acampar, de andar de jet ski, de subir trilhas. As pessoas gostam de aventura, de adrenalina. E eu gosto do contrário, né? Isso quando não aparecem pessoas que falam assim, eu gosto de barzinho à noite, fica lá tomando uma bebidinha e ouvindo música alto e cantando e dançando e gosto de beijar muito na boca, né? E por aí vai. Quando você encontra pessoas muito necessitadas de adrenalina, imagina só o tamanho da energia que essa pessoa não tem. Já pensou se ela pegasse toda essa energia maravilhosa e canalizasse para o bem?
ao invés de desperdiçar em medo, em sensações assim do tipo, será que vai dar certo? Se eu me arrebentar tudo, depois eu conserto. É inconsequência, né? Outro dia eu estava falando aqui em vídeo, poxa, o Ayrton Senna foi um cara considerado assim, um cara muito humilde, muito legal, muito bacana, que também visava a área social, mas era um suicida. O esporte que é praticado ali é de suicídio. Você sabe que você pode arrebentar teu carro, arrebentar tua cabeça num aparelho lá e você vai lá fazer isso. Você sabe que pode acontecer. Ah, não, mas tem segurança. Não, mas você sabe que pode acontecer. Se eu sei, eu vejo assim muita molecada, né, que pega uns elásticos e vai para a beira de precipício e se joga, né? Ah, mas Patrícia, é esporte radical. Esses esportes radicais, eles são suicídio. Não é caretice, é suicídio. A pessoa sabe que pode morrer. Para que vai tentar, né? Tem uma frase na Polícia Militar que eles falam assim: tenta a sorte que o azar é certo. De tanto você ficar tentando, uma hora falha. Uma hora você vai partir, e vai partir como suicida, sim. Você não está fazendo nada de bom, você está arriscando sua vida. Então nós temos assim a péssima conduta na área social de querer mostrar às pessoas que nós somos capazes de mais, que nós somos capazes de fazer tudo aquilo que a gente quer, infligindo as leis de Deus, que é uma das maiores leis de Deus é a vida. É você garantir a sua vida, é você cuidar, zelar da sua alimentação, das suas atividades físicas com moderação, da sua fala, dos seus pensamentos. Você tem que exercitar sempre coisas boas, leituras edificantes. Você tem que assistir, ver coisas que engrandecem o teu espírito, que fazem você refletir, que fazem você se transformar moralmente. E a gente perde muito tempo com atividades que tiram a gente desse foco, com atividades que nos colocam não para viver a vida, mas para a vida levar a gente, né? Como aquela música lá, deixa a vida me levar. É um tal do eu vou aproveitar o aqui e agora e amanhã só Deus sabe. E não é assim, tem que ter um planejamento, tem que ter uma organização de vida, né? A gente vê que através dos nossos pensamentos, nossas atitudes, a nossa fala, nós atraímos espíritos inferiores. O mal só existe porque tem quem crie ele. Deus não cria o mal, Deus cria só o bem. Ele cria nós, todos nós, simples e ignorantes. E o nosso livre-arbítrio é dado por Deus para falar assim, olha, aquilo que você fizer é mérito seu. Eu só te criei, só construí você. Agora, o que você vai dar, o resultado que vai ser, depende do seu esforço, depende da sua aplicação, depende do que você vai construir ao longo da sua vida. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, falar que Deus permitiu o mal em nós, porque somos nós que atraímos. E quanto mais a gente pensa em coisa ruim, quanto mais a gente faz coisas ruins, mais nós construímos infernos astrais próximos de nós. A gente olha assim, a grosso modo, no nosso lar tá tudo tranquilo, né? As nossas vistas materiais, elas vêm assim, janela, porta, parede, né? A gente vê os móveis, a gente vê as pessoas com quem a gente está. Mas o que nós vamos criando na mente vai fazendo tipo Matrix, né? Um mundo paralelo ao nosso. Então, dentro da nossa casa, muitas vezes tem um inferno montado, assim como pode ter um céu. Depende muito das nossas atitudes, pensamentos, da nossa fala, aquilo que a gente está vendo, ouvindo, né? Para saber que tipo de sintonia que nós temos que está em volta de nós e às vezes dentro da nossa casa. Os espíritos têm muito trabalho nesse sentido, porque à medida que eles limpam um ambiente, retiram dali o tal do inferno que é criado por algumas mentes, limpa aquele ambiente, acabou.
quando vê, tem outro sendo criado por outras pessoas, por outras situações. Quando eu era nova, que eu tinha em torno aí dos meus 9, 10 anos, né, uma menina, meu pai sempre me levava lá para o serviço dele, né, ele trabalhava na Rua Vitória, perto da Praça da República, aqui em São Paulo. E a Rua Vitória, ela é considerada até hoje como a boca do lixo de São Paulo. Então é uma rua onde tem muita prostituta, travesti, tem muito tráfico, tem muito dependente, usuário de droga, tem muito assalto. É uma rua curta até, ela não é tão longa assim, pelo menos eu não me recordo que ela era tão longa. Eu me recordo, por ser pequena, que a rua também era pequena, estreita e curta. Mas pensa o medo, eu criança, de passar nessa rua. Eu tinha pânico de passar nessa rua. Eu era criança, não era espírita, eu era católica e era muito infantil, muito inocente. Mas toda vez que eu ia nessa rua, eu não gostava. E eu não sabia por quê. Meu pai falava, toma cuidado, né? Segura firme na mão do pai. Então eu sentia, ele trabalhou 26 anos nessa rua. Trabalhou como garçom num restaurante que tinha lá. E toda vez que a gente entrava na rua, ele falava, segura bem a mão do pai. Né? E eu segurava firme a mão do meu pai e eu ficava apreensiva, porque eu sentia que meu pai também ficava apreensivo. Isso porque ele estava ali naquele local há muitos anos. E ele me levava porque ele sabia que eu gostava de suco de laranja, ele sabia que eu gostava de ir lá brincar com o seu Ernesto, que era o dono do restaurante. Então meu pai sempre me levava para o restaurante para ficar lá dentro do restaurante, mas na rua ele falava para mim não sair nem na calçada. Depois que eu entrava no restaurante, ele me trancava lá dentro do restaurante. E eu chegava, o dono do restaurante me paparicava, já falava, Nilton, vai lá, faz o suco de laranja da Patrícia e tal. E aquele copão de suco de laranja natural, né? E eu gostava muito de ficar no restaurante. Mas quando eu chegava na rua para entrar, ou quando eu saía do restaurante, eu tinha algo que não batia com a minha energia, mesmo ainda sendo criança. Eu não gostava daquele local, eu me sentia incomodada. As pessoas que frequentavam o restaurante, por incrível que pareça, não eram tão assim trevosa, né? Eram pessoas que iam para beber uma cerveja, para almoçar, para jantar. Alguns artistas de televisão aí faziam algumas novelas, tal, e passavam por lá por ser um lugar mais reservado, mais fechado, então não tinha público porque ficasse perturbando. Eles iam almoçar e jantar lá. Às vezes eu conhecia um ou outro, meu pai pegava autógrafo, né? Então, assim, a gente percebia que aquele local era um restaurante, estava num lugar de zona trevosa, e, no entanto, eu sentia que dentro do restaurante eu tinha uma proteção. E lá fora do restaurante, na calçada, não. Ali eu me sentia, mesmo segurando firme na mão do meu pai, eu me sentia desprotegida. Aí passou anos, né? Me casei. E com o meu marido, a gente, logo no início do casamento, o que é aquela história, né? O criminoso sempre volta para a cena do crime, né? Quando eu me casei, a gente não tinha dinheiro para quase nada, né? Então, quando sobravam uns reais no bolso, a gente ia comer cachorro quente numa carrocinha que tinha na esquina lá da Praça da República. E toda vez que eu ia com meu marido para lá, eu tinha aquela mesma sensação de quando criança, que o local que eu estava não era um local bom, porém eu tinha necessidade de voltar nele, eu me sentia atraída naquele local. Então eu sempre ia para lá, mesmo não sendo um local bom. E depois, quando a gente foi mais frequente no centro espírita, depois quando a gente começou a entender os locais, né, o que eles têm, as sensações que a gente acaba tendo nesses locais, assim, que é bom evitar. Aí eu perdi o gosto de ir para a Praça da República ou para lugares próximos a ela. Na verdade, nem para o centro de São Paulo, qualquer lugar que seja, não me atrai mais. Aí as pessoas falaram assim, nossa, como você tá quadrada, você tá velha, você não quer mais sair. Falo, gente, para ir para um local, para mim ficar com medo de ser assaltada, ficar com medo de prostituição, ficar com medo de drogadição, para que eu vou? Ah, mas se você
for pensar assim, você não sai mais. Então eu prefiro não sair. Eu prefiro ficar quieta aqui no meu mundo, né? Tá eu aqui, o Mike tá aqui dormindo, roncando perto de mim, né? Se eu puder ir ali numa represa, ver pássaros sobrevoando, peixes na água, é tão mais gostoso, tão mais leve. Então, à medida, não é que eu sou puritana, não é que eu evoluí moralmente, nada disso, mas à medida que você vai ganhando conhecimento, você vai mudando os lugares onde você frequenta. Por mais que eles sejam raiz, por mais que eles sejam parte da sua história. É uma parte que vai ficar para ser contada, não para ser reprisada, né? Hoje, se eu já não criei meu filho na Praça da República, eu fui criada praticamente ali e o meu filho eu já não criei ali. Aí eu já criei meu filho para dentro de shopping. O mais que eu já levei meu filho assim com frequência era na Liberdade, que aí é um bairro japonês, onde tem comida japonesa, tem quiosque, tem barraquinha, tem feira artesanal. Então eu procurei levar meu filho para um lugar mais ou menos, né? Já não era pesado como os locais que eu cresci. E a tendência, eu espero em Deus, né, que quando vieram os filhos dele, ele também parta para lugares ainda melhores. É assim a nossa evolução. Agora, tem gente que se compraz daquilo, do vício, da bebida, do sexo em si, e não quer sair, não muda o seu estilo de vida, não dá um passo adiante, fica séculos nessa situação, encarna, desencarna, faz uma série de papéis e a pessoa tá ali arraizada no mal e deseja, faz e pensa no mal. E assim, para quem a grosso modo tá vendo, fala, poxa, não tem jeito um traste desse, né? Mas para quem olha o lado espiritual, realmente, gente, chega, não é que a gente pode sentir esse tipo de sentimento, né? Mas chega a dar dó. Porque a pessoa tá tão enganada, ela tá tão fora de si, que no dia que cair a real, vai doer muito a essa pessoa todo o tempo perdido. O que tem de espírito do outro lado dizendo assim: ah, se eu soubesse. Não é brincadeira. O que tem de espírito do outro lado falando: Senhor, me dá mais uma chance de reencarnar para eu limpar esse monte de sujeira que eu fiz? Não tá no gibi. Eu escutava em palestrante falando assim que tinha muito espírito pedindo para reencarnar na Etiópia, na África, passando fome, passando sede, para expurgar as dores que já causou em outras pessoas. Então, quando a gente vê alguém em extremo sofrimento, é lógico que a gente tem que ter empatia, é lógico que a gente tem que desejar e fazer o bem às pessoas, independente da condição que ela esteja, mas não é acaso. São pessoas que já geraram muito sofrimento, por isso que hoje elas expurgam esse sofrimento na carne. E aí cabe a nós ter a caridade, lógico. Ah, tá expurgando a carne, então deixa lá, a Deus dará? Não. E o nosso lado de desenvolver a nossa conduta moral e caridosa fica onde? Então nós temos que agir com caridade, independente da situação que esteja o indivíduo. Mas também não temos que ficar naquela assim, nossa, Deus não está vendo isso? Por que Deus permite a tristeza? Por que Deus permite a, a doença, a miséria, a violência? Porque nós mesmos cometemos isso. Então vai chegar o momento da gente colher aquilo que a gente plantou, né? Mas, volto a repetir, não é porque as pessoas estão expurgando através de dor e sofrimento que nós vamos olhar com indiferença, do tipo, ah, cometeu erro, agora tem mais que se lascar. Não, a gente vai tentar amenizar a dor do irmão, isso é fato. Nós estamos aqui para isso, porque, até mesmo porque alguém algum dia teve essa caridade com a gente, e está tendo essa caridade com a gente. O fato de estar aqui estudando, para quem já era para estar morta há 4 anos atrás, eu tenho certeza que a benevolência de Deus na minha vida, do tipo assim, Patrícia, é a última chance, né? Você já teve várias chances de se tornar uma pessoa melhor, tal, você melhorou nisso, mas piorou naquilo e tal. Agora, filha, é o checkmate. Pega aí para estudar, para você entender, tenta ajudar pessoas a entender junto com você, para aliviar um pouco o teu lado, porque o que eu tô fazendo aqui, gente, não é estudo de quem sabe, é estudo de quem está aprendendo. É diferente. Um estudo de quem sabe, a pessoa chega aqui e dá conta, às vezes até, né, sem a leitura.
Eu sou convidada para dar palestra às vezes, e eu chego no centro espírita onde eu vou e eu falo, gente, eu tô aqui para ser papagaio. O que eu li, o que eu estudei, eu tô passando para vocês. E algumas coisas do que eu vivenciei. Mas que eu tenha bagagem, que eu tenha conhecimento, né? Que eu sou uma pessoa zen. Tô longe disso, né? Então, a gente tem as nossas chances. Eu vejo no meu dia a dia que isso aqui é mais uma chance que Deus está me dando. Né? Vai estudar. Já que não é para desencarnar, então vê se não vai gastar o restinho da sua vida à toa. Vai estudar. E à medida que eu estudo, eu aprendo. E à medida que eu aprendo, eu vou ficando mais seletiva. E essa questão da gente ser mais seletiva, às vezes atrapalha, porque nós estamos no mundo de prova e expiação. Então, quando alguém te chama para ir para um churrasco, para passar a noite inteira ouvindo piada sem graça, de gente que tá bêbada, que tá bebendo há horas, e achar que isso é uma festa, para mim não dá. Eu não vou, eu já não gostava antes, estudando aí que eu não vou mesmo, né? Sabendo que eu posso me complicar. Então, eu entrei uma vez num restaurante, é engraçado como a gente acaba sendo suscetível também a impressões, né? Eu entrei num restaurante há muitos anos atrás que chama Senzala, em Salesópolis. Restaurante lindo. Eu gosto de coisas rústicas, né? E pelo nome ser senzala, ele acaba dando aquela sugestão do ambiente de negros castigados na década de 1500, 1600, né? E quando eu entrei no restaurante, eu entrei assim, conversando com uma amiga minha, falei para ela assim, olha, tô com uma sensação tão ruim, parece que o que acontecia aqui, né, no século passado, tá impregnado, né? Aí tem o neto do dono do local, ele passa, né, com as pessoas explicando como é que acontecia na década da escravidão, né, o que acontecia naquele local. E eu caí do burro uma vez. Voltei lá uma outra vez e ele explicando, ele falando assim, olha gente, aqui não era uma senzala, aqui recebeu o nome de senzala porque a gente achou conveniente dar esse nome, mas aqui era um local onde os negros ficavam aguardando serem comprados, né? Aqui era um lugar de compra e venda de negro. Então eles só passavam por aqui, eles não viviam aqui. E quando eu escutei o neto do dono desse restaurante falando, eu lembrei da primeira vez que eu fui, que eu falei para minha amiga que eu tava com aquela sensação de negro ser maltratado e tal, né? E aí eu falei assim, tá vendo? Às vezes a gente vai num local, se não falam nada pra gente, provavelmente a gente vai entrar e sair sem sentir nada. Mas quando a gente entra no local e dão pra gente algum tipo de deixa, a gente se liga àquilo e tem sensações. O local nem era de açoitamento de negros, essas coisas. Mas eu senti negros sendo castigados, né? Sendo torturados, porque falou aquilo. Só pela uma palavra, né? Palavra senzala, eu senti dor no meu corpo. Eu senti dor na minha alma pelos negros que poderiam estar ali sendo açoitados. E na verdade não foram açoitados ali. Então, se uma palavra é capaz de trazer sensações para a gente, imagina então as coisas que ocorrem numa festa, as coisas que você fala quando está embriagado, que você não tem noção do que está falando. O que isso não gera de energia, o que isso não gera de situações que você vai criando em sua volta. A promiscuidade, quando pessoas começam a falar sobre sexo de uma forma, desculpa o termo, né, mas nojenta, né, que começam a usar termos de baixo calão, palavrões. Imagina toda a psicosfera que você vai criando em sua volta diante disso. Pode até não ser nada disso, mas você está construindo, como eu construí uma cena quando eu ouvi a palavra senzala. Hoje eu entro e saio daquele restaurante e não sinto nada, porque eu já sei que ali não houve nada.
Mas a primeira vez, a palavra senzala me remeteu ao passado de tortura, de ódio, de sofrimento, e tudo aquilo ali eu criei na minha cabeça e senti aquilo no meu corpo. É isso que eu quero passar para vocês. Então, quando a gente está numa festa, quando a gente está querendo conhecer pessoas, que a gente está querendo flertar, que a gente está querendo namorar, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser aleatório, não pode ser sem responsabilidade, não pode ser desrespeituosa, não pode, gente, não pode, não é ser quadrado, não. É perigoso mesmo. E isso vai atraindo falanges, não é um espírito, não é um obsessor, uma falange. São situações em volta de nós que impregna e nós nos tornamos escravos deles. Porque eles precisam de energia, eles precisam dessa sensação de carne que nós temos para que eles possam se alimentar. Então, eles se alimentam da gente, não é a gente que se alimenta deles. Ao contrário, quando a gente tem conhecimento, nós nos alimentamos da energia boa do campo espiritual para nós. É bem salutar, é muito, muito bom. Quando você fala assim, entra num centro espírita e fala, poxa, eu tomei um passe e estou me sentindo assim tão leve, tão bem. Nós conseguimos isso, mas nós conseguimos o contrário também. Tudo depende do que a gente pensa, do que a gente sente. Então, esse campo da Zaira aqui, ele que sirva para a gente assim, né, de um alerta, de um conhecimento que nós estamos tendo para nos colocar no devido, né, caminho, para que a gente não saia do eixo, para que a gente não faça péssimas escolhas. É uma forma que a espiritualidade traz de conscientizar que tudo tem que ter o meio termo, tudo tem que ter o seu equilíbrio. Pode transar, pode ter sexo, pode e deve. Até mesmo porque nós precisamos dessa junção de corpos para se criar novos corpos. É uma forma da reprodução do ser humano. Mas não pode ser exacerbada, não pode ser exagerada, não pode ser com um monte de gente. Hoje antigamente eu entrava nesses Tinder da vida para tentar arrumar um namorado, eu via homens para poder conversar comigo, né? Então você vai um de cada vez lá, você vai, fulano, tudo bem e tal, como é que é seu nome, onde você mora, aquele questionamento todo, né? É uma entrevista que você faz pro cargo de namorado, né? Antigamente, há 20 anos, 15 anos atrás, quando eu entrei nisso, eu conversava com homens, né? E hoje eu coloco lá que eu quero conversar com homens, mas aparece mulher, aparece casal, aparece tudo que é tipo de coisa que vocês podem imaginar, menos aquilo que a gente está buscando, um namorado, um homem. Porque a promiscuidade está em tudo que é lugar. Dentro do computador, na área virtual. Então, meu Deus do céu, salve-se quem puder. Se a gente não tomar cuidado, né, é golpe em cima de golpe de todos os tipos. Tanto na área sexual, como também golpe financeiro, né, atos de violência, que você vai lá para encontrar uma pessoa, tomar um café com a pessoa te bate, te maltrata, te mata, te sequestra. Então nós estamos vivendo assim um momento de um turbilhão de situações ruins, que é justamente o momento de separação do joio e do trigo. Então, quanto mais cautela, quanto mais vigilância, como dizia Jesus, né? Orai e vigiai. Quanto mais oração, quanto mais vigilância, não significa ser quadrado, não significa ser de outro mundo, não significa que você é um ser superior, mas significa que você é uma pessoa prudente e que você sabe da sua responsabilidade aqui. E isso vai ser muito, vai contar muito a seu favor quando você chegar no plano espiritual. Caso contrário, vai ter algumas aídas te esperando, né? Vamos lá, vigilância.